Em uma terra onde os pactos eram selados com sangue, uma jovem foi arrancada de seu destino e obrigada a se casar com o guerreiro mais temido. Seu nome era um eco de terror nos campos de batalha, e para ela, aquele matrimônio não era uma união, era uma condenação. Mas por trás das muralhas do silêncio, emergiu a verdade. Aquele homem a quem todos temiam escondia um coração que ninguém conhecia. E o que nasceu entre correntes e medo se converteria em um laço capaz de desafiar tudo o que parecia impossível. Antes de começar esta história, diga-me, de que lugar do mundo você me escuta? Ano de 1725, North Las Vegas, na região mais pobre da localidade, onde a poeira do deserto se infiltrava por cada fresta das casas de adobe e o sol batia com a força de um martelo. Nesse canto esquecido pelos mercadores e viajantes, as famílias viviam com o mínimo, sustentando-se na tradição como única certeza de estabilidade. Foi ali que começou uma história que ninguém no povoado poderia imaginar. Uma que não seria escrita com sangue nem com espadas, mas com silêncios, olhares e decisões que mudariam destinos. No centro de uma sala estreita, iluminada por lamparinas de óleo que deixavam uma fumaça espessa, Helena permanecia de pé. Suas mãos estavam entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos haviam se tornado brancos. Não chorava. Não se permitia tal luxo. Mas o leve tremor em sua respiração a denunciava. Era a filha mais nova de um comerciante arruinado, com olhos tão escuros quanto a madeira de nogueira e a postura altiva de quem havia sido criada para resistir, não para se render. À sua frente, seu pai caminhava em círculos, evitando encará-la nos olhos. Suas botas gastas rangiam contra o assoalho de madeira, cada passo mais pesado que o anterior. Com a voz seca, quase apagada, pronunciou as palavras que a ataram ao destino. Helena, você se casará com Chiron, o guerreiro de Breckenridge. O ar se cortou na sala. Não houve gritos, não houve súplica. Apenas um silêncio que pesava mais do que qualquer sentença. Chiron. O nome por si só bastava para gelar a pele dos homens na taberna e para fazer as mães chamarem seus filhos ao ouvirem histórias sobre ele. Era conhecido como o Lobo das Montanhas. Diziam que nunca falava mais do que o necessário, que seu olhar podia quebrar a vontade de um homem e que em seu peito não batia um coração, mas uma pedra endurecida por anos de solidão e perda. Helena sentiu o estômago se contrair. Não podia recusar. Não havia escolha. Não em um povoado onde a honra familiar valia mais do que a vida de uma jovem. Seus lábios se moveram apenas, como se as palavras pesassem mais do que sua própria língua. E se eu me recusar? Seu pai parou, girou em sua direção e baixou o olhar. Não havia raiva, apenas cansaço. Se o fizer, condenará esta família. Já não resta nada, Helena. Apenas este casamento pode nos salvar. Helena baixou os olhos para o chão. Uma farpa de madeira se cravava na planta de seus pés descalços, mas ela não se moveu. Era como se seu corpo tivesse ficado cravado ali, entre o dever e o medo. Lá fora, o vento arrastava a areia contra as janelas, e cada golpe soava como um eco do destino que se aproximava. A notícia se espalhou rapidamente. Nos becos, as mulheres cochichavam por trás de seus véus. Os homens na taberna erguiam as sobrancelhas com incredulidade. A pobre Helena, murmuravam, foi entregue ao lobo de Breckenridge. E enquanto o povoado se alimentava do rumor, Helena se refugiava em seu quarto, abraçando o único objeto que restava de sua mãe, um medalhão de prata desgastada. Não sabia que futuro a aguardava ao lado do homem mais temido da região. Apenas sabia que, a partir daquela noite, sua vida já não lhe pertencia. A vela se consumia lentamente, projetando sombras que dançavam sobre as paredes. Helena fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Não parava de ouvir aquele nome que agora era seu destino. Chiron, o homem que todos temiam, o homem a quem agora chamaria de esposo. O amanhecer do dia marcado chegou com um ar estranho, como se o próprio vento quisesse advertir Helena do que estava por acontecer. O povoado inteiro se levantou antes que o sol tingisse de vermelho os telhados de barro. Os burros zurravam nos becos, os cães farejavam entre o lixo
e nas casas, as mães apressavam as crianças para que espiassem discretamente pelas janelas. Ninguém queria perder o momento em que Helena seria levada ao seu destino. A jovem caminhava entre dois escoltas vestidos com túnicas escuras. A poeira se levantava a cada passo e grudava em sua saia simples, azul desbotada, que havia herdado de sua irmã mais velha. Seu cabelo, trançado com força, caía sobre as costas como uma corda que a mantinha presa ao mundo. Não chorava nem implorava. Cada passo era reto, firme, embora por dentro o medo rufasse como um tambor impossível de silenciar. A carruagem a esperava na entrada do povoado. Não era uma carruagem adornada nem coberta de tecidos preciosos, mas uma estrutura de madeira tosca, como se a própria viagem quisesse lembrá-la de que não ia em direção a um conto de fadas, mas a um destino pesado. Os cavalos bufavam, inquietos, e o cocheiro evitava olhá-la. Sabia o que significava transportá-la até Breckenridge. A viagem foi longa. Atravessaram campos secos, colinas baixas e um rio quase sem água, até que, após horas de silêncio, as montanhas apareceram no horizonte. Rochosas, imponentes, pareciam vigiar à distância. Ali, aos pés daqueles gigantes de pedra, erguia-se a fortaleza onde vivia Chiron. Breckenridge não era um castelo com bandeiras tremulando nem jardins perfumados. Era um edifício de pedra cinzenta, alto e severo, cravado na montanha como um guardião eterno. As muralhas não tinham adornos, apenas marcas de batalhas antigas. O som do ferro contra o ferro enchia o ar. Os homens treinavam no pátio mesmo sob a chuva leve que começava a cair. Quando a carruagem parou, Helena respirou fundo. O coração lhe batia contra as costelas como querendo escapar do peito. O cocheiro abriu a porta e ela desceu, sustentando o olhar erguido, embora sentisse que o chão se desfazia sob seus pés. Então ela o viu. Chiron estava de pé do outro lado do pátio, observando-a. Alto, com uma capa de pele escura sobre os ombros e botas manchadas de barro, parecia mais uma estátua do que um homem. Seu rosto, marcado por uma cicatriz que cruzava da têmpora até o maxilar, era impenetrável. Seus olhos, de um cinza acerado, a fitavam sem piscar. Não havia raiva neles, mas também não havia ternura. Eram os olhos de alguém que aprendera a não mostrar nada. O silêncio foi absoluto. Os soldados baixaram o olhar. As criadas se esconderam atrás dos muros. Ninguém ousava falar enquanto o guerreiro e sua futura esposa se encontravam pela primeira vez. Helena deu um passo à frente. Sua saia arrastou poeira e água. Não piscou. Sabia que qualquer gesto de fraqueza seria lembrado. Mas quando ele se aproximou, com passos firmes que ecoavam nas pedras, sentiu que cada músculo de seu corpo tremia. Ele parou diante dela. A diferença de altura era intimidadora. Ele baixou o olhar para suas mãos, que ainda apertavam o medalhão de prata, e depois voltou a encarar seus olhos. Durante alguns segundos, não houve palavras, apenas o cruzar de dois olhares, o dela, que lutava para não se quebrar, e o dele, que parecia feito de aço frio. Finalmente, Chiron falou. Sua voz era grave, profunda, mas não áspera. Eu não pedi isso. Helena engoliu em seco. Seu pai também não, pensou. Ela também não. Mas não respondeu. Ele inclinou levemente a cabeça, como quem aceita um acordo que não queria, mas que devia cumprir. Siga-me. Virou-se sem esperar resposta. Seus passos ecoavam no pátio, e ela, após alguns segundos de hesitação, o seguiu. Os guardas desviaram o olhar ao vê-la passar. As criadas murmuravam entre dentes, como se presenciassem o início de uma lenda sombria. Helena cruzou o umbral de pedra e a fortaleza a engoliu. Os corredores eram estreitos, iluminados apenas por tochas que estalavam com cheiro de resina. O ar era úmido, frio, carregado de ecos. Suas botas batiam contra a pedra e cada eco parecia repetir uma palavra: prisioneira. Chiron avançava sem olhar para trás, com a segurança de quem conhecia cada canto daquele lugar. Helena, por outro lado, sentia que cada sombra a observava, que cada fenda na pedra lhe lembrava que estava entrando em uma vida que não escolhera. Finalmente, pararam diante de uma grande porta de carvalho.
Chiron a empurrou com um gesto brusco e revelou o quarto. Era amplo, com uma lareira no centro e uma cama coberta por peles escuras. Não havia flores, nem adornos, nem espelhos. Era um espaço austero, feito para sobreviver, não para viver. Chiron virou-se para ela. Seus olhos se fixaram novamente nela. Este será o seu lugar. Não disse mais nada. Não explicou. Não ofereceu nada. Apenas deixou aquela frase cair como uma pedra na água. Helena sentiu que o ar lhe queimava os pulmões. O quarto era frio, mas o que mais a gelava era a certeza de que aquele homem, com seu silêncio, podia ser mais cruel do que qualquer inimigo. O estalo do fogo foi o único som que restou entre eles. Helena soube naquele instante que não temia a fortaleza, nem o matrimônio, nem a solidão. Temia o silêncio de Chiron, aquele silêncio que parecia esconder algo impossível de decifrar. E com essa certeza começou sua nova vida. O céu escurecia lentamente quando Helena ficou sozinha naquele quarto. O eco dos passos de Chiron desapareceu pelo corredor, e o único som que restou foi o crepitar do fogo, a dança das chamas projetando sombras inquietas sobre as paredes de pedra. A jovem permaneceu de pé, imóvel, com o medalhão ainda apertado em sua mão. Sua respiração era rápida, desordenada, como se cada suspiro fosse uma batalha contra a ideia de que estava presa. Forçou-se a soltar o medalhão e observou seus próprios dedos, vermelhos, marcados pela pressão. O silêncio era denso, sufocante. Caminhou lentamente pelo aposento, tocando com as pontas dos dedos a madeira dos móveis, áspera, fria, como se aquele quarto nunca tivesse conhecido a suavidade de um gesto feminino. O cheiro era de fumaça e ferro, não de flores nem de tecidos perfumados. Cada canto parecia mais uma lembrança de guerra do que um refúgio. Aproximou-se da cama. As peles eram grossas, pesadas, mas ao se deitar sobre elas, não encontrou calor. Era como se deitasse em um manto de lobos que não lhe pertenciam. Fechou os olhos por um instante. O cansaço da viagem a arrastava, mas o medo mantinha seu corpo rígido, alerta. De repente, um som a sobressaltou. Passos firmes, medidos, se aproximando pelo corredor. Helena prendeu a respiração. A porta se abriu com um rangido baixo. Era Chiron. Trazia a capa ainda úmida pela garoa, que agora pingava sobre o chão. Tirou as luvas de couro com um gesto lento, quase ritual, e as deixou cair sobre a mesa. Nenhuma palavra, apenas silêncio. Caminhou até a lareira, mexeu a lenha com uma barra de ferro e avivou as chamas. A luz iluminou seu rosto, mostrando por um segundo a dureza de sua mandíbula, as cicatrizes que pareciam mapas de batalhas esquecidas. Helena se endireitou na cama. Quis perguntar algo, qualquer coisa, mas sua voz travou na garganta. Observava-o de relance, como quem mede a distância com um animal selvagem. Chiron, sem se virar, falou por fim. Não espere palavras que não sei dar. Sua voz era grave, profunda, quase um murmúrio que vibrava nas paredes. Helena se armou de coragem. Também não pedi para estar aqui. Houve um silêncio pesado. Ele apoiou a barra contra a parede, tirou lentamente a capa e a deixou sobre o encosto de uma cadeira. Depois voltou-se para ela. Seus olhos, cinzentos e gélidos, cravaram-se nos dela. Eu sei. Esse eu sei não trazia compaixão, mas também não trazia crueldade. Era uma aceitação, como se ambos fossem peças arrastadas por um tabuleiro que não haviam escolhido. Chiron sentou-se em uma cadeira diante do fogo. Não se aproximou da cama, não tentou tocá-la. Simplesmente permaneceu ali, com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos entrelaçadas, olhando as chamas como se nelas se escondesse um segredo. Helena o observou em silêncio. Havia algo em sua postura, a rigidez de um corpo sempre alerta, o olhar perdido em um lugar que não estava ali. Não era a atitude de um homem que dormia tranquilo. Era a de alguém que carregava um peso invisível. A noite avançou devagar. Do lado de fora, o vento batia nos muros de pedra, assobiando como se quisesse entrar. Dentro, só havia duas respirações, a dela, irregular, e a dele, profunda, contida. Helena, deitada sobre as peles, fingiu dormir. Mas entreabriu os olhos,
observando-o desde a penumbra, e o viu inclinar a cabeça, como se o cansaço o vencesse, embora nunca soltasse completamente a tensão. Nesse instante, sem querer, Helena sentiu algo estranho. Não medo, não ódio, uma pontada de curiosidade. O que escondia aquele homem por trás do silêncio? De repente, Chiron se levantou. Caminhou até a janela, puxou um pouco a cortina de linho áspero e observou a noite. Seus ombros largos se recortavam contra a luz da lua. Permaneceu ali, imóvel, por muito tempo, como se buscasse algo na escuridão exterior. Helena fechou os olhos de súbito, temendo que notasse seu olhar. Fingiu respirar profundamente, como se estivesse dormindo. O ranger da cadeira, ao ser movida, lhe indicou que ele havia voltado a se sentar junto ao fogo. Passaram-se minutos, talvez horas. Finalmente, o cansaço a venceu. Sua última lembrança foi o calor áspero das peles e o som distante da chuva batendo contra a pedra. Quando despertou, a manhã já despontava fracamente pelas frestas da janela. Chiron ainda estava lá, na mesma cadeira, com os braços cruzados e o olhar fixo no fogo apagado. Não parecia ter dormido nem um segundo. Helena compreendeu algo em silêncio. Aquele homem, o guerreiro mais temido, talvez nunca descansasse. Talvez seu maior inimigo não fossem os outros clãs, nem as guerras passadas, mas aquilo que carregava dentro de si. E essa certeza, tão inesperada quanto perigosa, foi a primeira fissura no muro que os separava. A primeira manhã na fortaleza amanheceu cinzenta, com um céu coberto de nuvens baixas que pareciam pressionar contra as torres. O vento assobiava entre as ameias, trazendo consigo um frio úmido que se infiltrava por cada fresta. Helena levantou-se com o corpo entorpecido e os pensamentos emaranhados, ainda surpresa por ter sobrevivido à sua primeira noite sob o mesmo teto que Chiron. Ele já não estava no quarto. Só restavam as brasas apagadas na lareira, a capa dobrada sobre a cadeira e uma tigela vazia, testemunha de que havia comido em silêncio enquanto ela dormia. O ar carregava um cheiro estranho, madeira queimada, ferro úmido, couro velho. Era um aroma que impregnava cada pedra daquela fortaleza, como se o próprio tempo o tivesse tatuado em seus muros. Helena vestiu-se com um vestido simples de lã cinzenta que haviam deixado sobre o baú. Ajustou a faixa com mãos trêmulas e trançou o cabelo com rapidez. Sabia que não podia se mostrar frágil, não ali, onde cada olhar atento esperava vê-la se quebrar. Quando abriu a porta e saiu para o corredor, a penumbra a envolveu. As tochas mal iluminavam os corredores estreitos, e o eco de seus passos parecia segui-la como um fantasma. Caminhou devagar, observando os tapeçarias gastas que pendiam das paredes, cenas de batalhas e juramentos esquecidos. Não havia adornos, não havia flores, não havia nada que falasse de ternura. Tudo era pedra e silêncio. Ao virar um canto, encontrou uma mulher idosa varrendo o chão de pedra. Tinha as costas curvadas, as mãos ásperas e o cabelo preso em um coque desarrumado. Ao vê-la, deteve-se e baixou a cabeça em um gesto de respeito contido. "Minha senhora", murmurou, sem ousar sustentar-lhe o olhar. Helena assentiu com um leve gesto, sem saber o que responder. Deu um passo para continuar, mas a mulher, como se não pudesse conter-se, acrescentou em voz baixa: "Não o tema tanto. Aqui dentro, ele não é como lá fora." Helena parou de súbito. Virou-se lentamente para ela. "O que quer dizer?" perguntou, com um tom entre a curiosidade e a desconfiança. A anciã apertou os lábios, como se tivesse dito demais, e voltou a varrer com movimentos trôpegos. "Só digo que os muros guardam segredos e que alguns homens carregam silêncios mais pesados que suas espadas." Não acrescentou mais nada. Helena entendeu que não devia insistir, mas aquelas palavras cravaram-se em sua mente como espinhos. Seguiu caminhando. Chegou ao pátio interno, um espaço amplo cercado por muralhas altas. Ali, vários soldados treinavam com lanças, seus gritos de esforço rompendo o ar gelado. O que chamou sua atenção não foi a brutalidade dos exercícios, mas a disciplina. Nenhum ria, nenhum falava mais do que o necessário. E quando Chiron apareceu na galeria superior, todos pararam de imediato.
Helena observou. Esperava ver medo naqueles homens. Esperava ver rostos tensos, forçados, a submissão de quem serve por obrigação. Mas não. O que viu foi respeito. Um respeito grave, quase reverencial. Os soldados inclinaram a cabeça apenas, sem forçar o gesto, e retomaram os treinos quando ele indicou com um simples movimento da mão. Chiron não pronunciou palavra. Não gritou, não ameaçou, não buscou impor nada. Sua mera presença bastava para ordenar o pátio. Depois, sem olhá-la, desapareceu por um corredor lateral. Helena sentiu um arrepio. Como era possível que aquele homem, de quem todos lá fora falavam como um monstro, fosse visto dentro daquelas muralhas como um líder que ninguém parecia temer, mas seguir? Nesse mesmo dia, enquanto percorria a galeria superior, encontrou outra cena. Um grupo de crianças, filhos dos soldados e criados, brincava em um canto, lançando pedrinhas e rindo baixo, como se temessem ser descobertos. Uma bola de trapo rolou até os pés de Helena. Ela a levantou instintivamente e a segurou nas mãos. As crianças ficaram imóveis, tensas, observando-a com olhos arregalados. Um deles, um pequeno de cabelo revolto, adiantou-se com timidez. "A senhora nos devolve?" perguntou com um fio de voz. Helena se agachou e lhe estendeu a bola. O menino a pegou rápido, agradeceu com um gesto e voltou correndo para os demais. Foi então que notou algo mais. Chiron estava do outro lado do pátio, observando em silêncio. Seus olhos pousavam sobre as crianças com uma intensidade contida, como se aquela cena lhe doesse e, ao mesmo tempo, o sustentasse. Não interveio, não se aproximou, mas também não se foi. Permaneceu ali, imóvel, até que os pequenos desapareceram por uma porta lateral. Helena o olhava de soslaio, intrigada. Havia algo naquele olhar que não se encaixava com o homem a quem chamavam de o mais temido. Era um gesto de nostalgia, de perda, um coração enterrado que ninguém parecia ter visto jamais. Ao regressar a seu quarto, Helena deixou-se cair na cama. O eco das palavras da anciã ressoava em sua mente. Aqui dentro, ele não é como lá fora. E o que havia visto no pátio confirmava essa suspeita. Chiron escondia algo. Não era apenas um guerreiro endurecido pela guerra. Havia uma sombra mais profunda, um segredo que o atava ao silêncio e que, de algum modo, o mantinha vivo, mas quebrado. Naquela noite, ao apagar a vela, Helena compreendeu que seu destino não estava apenas em sobreviver a esse matrimônio, mas em descobrir o que era que aquele coração guardava sob tantos muros de pedra. O dia havia começado com um céu pesado, carregado de nuvens negras que pressagiavam desastre. O vento se infiltrava por cada fresta do castelo e fazia vibrar as venezianas como tambores de guerra. Helena passou a manhã tentando ler na biblioteca, mas o ar estava tão denso, tão úmido, que as palavras se dissolviam em sua mente como tinta sob a chuva. Quando a primeira rajada de trovões soou, todo o castelo tremeu. Os criados correram para fechar portas, segurar cortinas e acender tochas antes que a escuridão devorasse os corredores. Do lado de fora, a tempestade rugia como um animal selvagem. A chuva batia nas pedras com fúria, os relâmpagos iluminavam os corredores e os telhados pareciam ranger sob a pressão do vento. Helena se encontrava na galeria superior, observando o pátio encharcado. Os soldados haviam se retirado aos quartéis. Os estábulos estavam seguros, e as chamas das tochas tremeluziam ao compasso de cada rajada. De repente, uma voz grave soou atrás dela. "Você não deveria estar aqui." Helena girou bruscamente. Era Chiron. Usava a capa escura encharcada e gotas de água lhe caíam da barba até o chão de pedra. Seus olhos, de um cinza acerado, pareciam refletir a tempestade que rugia lá fora. "Não temo a chuva", respondeu Helena com firmeza, embora suas mãos tremessem. Ele não replicou, simplesmente se aproximou, fechou as venezianas de golpe e a olhou em silêncio por um instante que se fez eterno. Então falou, com uma voz mais baixa, quase um sussurro. "Não é da chuva que você deveria ter medo aqui dentro." A frase ficou suspensa entre eles, pesada, incompreensível. Helena abriu a boca para responder, mas um trovão tão forte sacudiu as paredes
que as palavras se afogaram. Chiron a tomou pelo braço, sem brusquidão, mas com firmeza, e a conduziu para seu próprio quarto. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio interior foi tão profundo que parecia outro mundo. Só se ouvia o rugido distante da tempestade e o crepitar do fogo na lareira. Helena permaneceu de pé junto à janela, tensa, enquanto ele tirava a capa molhada e a pendurava sobre uma cadeira. A água pingava sobre a pedra, marcando um compasso irregular que preenchia o quarto. "Por que me trouxe aqui?" perguntou ela, com a voz quebrada pela tensão. Chiron voltou-se para ela, com o rosto iluminado pelo clarão do fogo. "Porque os muros escutam, e nem sempre perdoam." Helena olhou, sem compreender totalmente. Ele, por sua vez, ficou imóvel, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Caminhou até a lareira, apoiou uma mão na prateleira de pedra e fixou os olhos nas chamas. O silêncio tornou-se insuportável. Helena o rompeu. "O que escondem estes muros, Chiron? O que é que todos aqui parecem saber menos eu?" Ele virou a cabeça apenas o suficiente para que ela pudesse ver a sombra de dor em seu olhar. Não respondeu de imediato. Parecia debater-se entre o dever de calar e a necessidade de falar. Finalmente murmurou: "Estes muros guardam as vozes daqueles que nunca saíram daqui. Seus segredos, seus medos, suas mortes, e todas as noites, eu as ouço." Helena sentiu um arrepio. Não era a resposta que esperava, mas algo no tom de sua voz revelava que não falava em metáforas. Havia um peso real em suas palavras, como se os fantasmas do passado o perseguissem a cada passo. Ela se aproximou um pouco, com cautela, observando como a luz do fogo desenhava cicatrizes em seu rosto, marcas que não eram apenas de batalhas físicas, mas de guerras invisíveis. "E você? Que voz ouve?" perguntou sem desviar o olhar. Chiron fechou os olhos por um instante, como se essa pergunta lhe atravessasse o peito. Quando os abriu, havia uma tormenta diferente em seu interior, a de uma promessa quebrada. Sua voz se quebrou apenas, e depois voltou a endurecer. "Mas não é uma lembrança que queira ouvir." Helena não insistiu. Deu um passo atrás, compreendendo que havia tocado uma ferida profunda demais. No entanto, algo mudou naquele momento. Já não o via apenas como um guerreiro temido, mas como um homem acorrentado a uma dor que o consumia. O resto da noite transcorreu entre silêncios densos e olhares fugazes. Ela junto à janela, ele junto ao fogo. Nenhum dos dois dormiu. A tempestade lá fora parecia refletir o que ardia dentro. Um segredo prestes a romper-se, um coração que começava a se revelar e uma tensão que já não podia ser ignorada. Quando o amanhecer chegou, o céu ainda estava cinzento, mas a tempestade havia cessado. Helena saiu do quarto sem dizer uma palavra, mas com a certeza de que havia visto a primeira fissura na armadura de Chiron. E nessa fissura, intuía, escondia-se a verdade que podia mudar tudo. A tempestade havia deixado sua marca no castelo. Os muros ainda exalavam umidade. O ar estava impregnado de cheiro de madeira molhada, e as tochas estalavam como se a água as tivesse enfraquecido. O amanhecer não trouxe alívio, apenas um cinza constante que parecia penetrar nos ossos. Helena caminhava pelos corredores com passos medidos, envolta em um manto escuro que arrastava suavemente sobre o chão de pedra. Não havia dormido. A lembrança de Chiron junto ao fogo, falando de promessas quebradas e vozes presas nos muros, seguia martelando em sua mente. O que significava tudo aquilo? Que segredo carregava um homem que todo o reino temia, mas que ela havia visto se vulnerar por um instante? Naquele dia, decidiu buscar respostas. No pátio inferior, os soldados praticavam com espadas de madeira. O eco metálico dos choques ressoava sob o céu encoberto. Helena se deteve por um momento para observar. Nenhum deles se atrevia a olhá-la diretamente, mas todos baixavam a voz quando ela passava. Sentiu isso na pele. Sua presença era incômoda, como se sua proximidade com Chiron a transformasse em um espelho de algo proibido. Continuou até as cozinhas. Ali, o calor era sufocante e o cheiro de pão recém-assado se misturava ao de carnes defumadas. As mulheres se calaram assim que a viram entrar. Apenas uma anciã,
com mãos enrugadas e cabelo preso em um coque firme, ousou sustentar-lhe o olhar. "Você é a nova esposa?" perguntou com voz seca, sem titubear. Helena assentiu. "Sou Helena, e quero compreender este lugar." A anciã soltou uma risada breve, quase amarga. "Aqui não se compreende nada, filha. Aqui se sobrevive." Helena se aproximou, afastou uma jarra de água e a olhou fixamente. "Diga-me então, o que é que todos calam? O que faz com que até nas cozinhas, onde deveria haver risos, só exista medo?" A anciã a observou em silêncio. Seus olhos, velados pelos anos, brilhavam com um lampejo de algo que podia ser compaixão ou advertência. "O medo não nasceu contigo", murmurou finalmente. "Ele está aqui há muito mais tempo, desde antes de ele se tornar o que é." Helena sentiu um nó no peito. "O que aconteceu?" A mulher baixou a voz, certificando-se de que ninguém mais escutasse. "Ele perdeu a família. Não em batalha, como contam os soldados para enaltecer seu nome. Ele os perdeu aqui, dentro destes mesmos muros. E desde então, nunca mais voltou a falar de amor, nem de fé, nem de consolo. Só de dever." A palavra "aqui" ressoou na mente de Helena como um trovão. Dentro desses muros. O lugar onde agora ela mesma dormia, comia, respirava. Antes que pudesse perguntar mais, um guarda irrompeu na cozinha. Ao vê-la, inclinou-se desajeitadamente. "Minha senhora, o capitão deseja vê-la na ala oeste." Helena assentiu e saiu sem se despedir. Mas a frase da anciã continuava a persegui-la. Ele os perdeu aqui. A ala oeste estava quase vazia. Era um setor antigo do castelo, com tapeçarias desbotadas e portas que pareciam não ter sido abertas em anos. O capitão, um homem robusto com cicatriz na testa e voz grave, a esperava junto a uma janela. "Devo adverti-la sobre algo", disse assim que ela chegou. "Há coisas que não deveria remexer." Helena franziu o senho. "Refere-se a Chiron?" O capitão não respondeu de imediato. Olhou para fora, onde a chuva ainda batia suavemente nos telhados. "Eu servia seu pai", murmurou. "Era um bom homem, justo, querido pelos seus. Sua mãe, em contrapartida, era diferente. Tinha ambições que nunca pertenceram a este lugar. E uma noite, essas ambições cobraram um preço que ninguém pôde pagar." Helena o observava sem piscar. O que aconteceu naquela noite? O capitão a olhou diretamente, com um brilho de advertência nos olhos. "Não sou eu quem deve contar. Se Chiron quiser, você saberá. Mas tenha cuidado. Cada vez que alguém menciona essa história, a sombra que ele carrega se torna mais densa." Um silêncio tenso encheu o corredor. Helena sentiu como a umidade grudava em sua pele, como se o castelo inteiro contivesse a respiração. Então, da penumbra de um arco próximo, emergiu uma figura pequena. Era a mesma anciã da cozinha. Seu andar era lento, mas seus olhos ardiam com determinação. "Se ele não lhe disser", interrompeu com voz rouca, "eu direi. Porque já é hora de alguém ver em que abismo ele tem vivido todos esses anos." O capitão tensionou a mandíbula, mas não a deteve. Sabia que ela carregava segredos por tempo demais. A anciã se aproximou de Helena, tomou suas mãos entre as suas, ásperas, calejadas, e sussurrou. "Na noite em que perdeu os seus, ele também morreu por dentro. O que você vê hoje não é um homem completo, é o eco dessa tragédia. E você, queira ou não, está destinada a enfrentar esse eco." Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. Algo dentro dela queria recuar, fugir dessa verdade sombria que se aproximava. Mas, ao mesmo tempo, outra parte a impelia para a frente, para o centro mesmo do enigma que envolvia Chiron. O eco de passos no corredor rompeu o momento. Era ela. Chiron apareceu com seu porte imponente, envolto em uma túnica negra, com os olhos como lâminas. Viu Helena, viu o capitão e depois a anciã. Seu olhar se endureceu no mesmo instante. "O que estão fazendo aqui?" perguntou com uma voz tão baixa que gelou o ar. A anciã não respondeu. Apenas baixou a cabeça. Helena, em contrapartida, sustentou-lhe o olhar. "Estou buscando a verdade. E cedo ou tarde, Chiron,
Você terá que me dizer o que aconteceu nestas paredes. O silêncio que se seguiu foi tão denso quanto a tempestade da noite anterior. E nesse silêncio, Helena compreendeu que havia tocado um limite do qual não haveria volta. O corredor da ala oeste parecia mais estreito com a presença de Chiron. Sua sombra, projetada pelas tochas, se alongava como um espectro que dominava o corredor. Helena se manteve firme. Embora seus joelhos tremessem sob o peso daquele olhar que não pedia obediência, a impunha. O capitão desviou os olhos, consciente de que havia cruzado um limite ao permitir aquela conversa. A anciã baixou a cabeça, murmurando palavras que pareciam preces ou advertências. Mas Helena não cedeu. Foi ela quem sustentou o silêncio, quem desafiou o fio invisível que se tensionava no ar. Chiron deu um passo à frente. Suas botas ressoaram contra a pedra úmida. Ninguém respirava. Não volte a perguntar sobre aquela noite, disse, grave, como se cada palavra estivesse cinzelada em ferro. Helena engoliu em seco, mas não recuou. Se não me disser, saberei do mesmo jeito, respondeu. Sua voz tremeu, embora a sustentasse. A tensão se quebrou como um cristal. O capitão quis intervir, mas Chiron ergueu a mão, contindo-o. Por um instante pareceu que iria rugir, destroçar com palavras toda a tentativa de aproximação. No entanto, o que emergiu foi diferente. Um cansaço tão profundo que parecia arrastar séculos. Helena, disse pronunciando seu nome com uma lentidão que a desarmou. Você não entende o que pede. Virou-se para a anciã. Você também não. Ela o olhou sem medo. Calar não curou suas feridas, rapaz. Apenas as apodreceu. Um lampejo de fúria cruzou o rosto de Chiron, mas foi fugaz. Cerrou os punhos, respirou fundo e, em vez de gritar, deu meia volta. Siga-me, ordenou a Helena. O capitão e a anciã trocaram um olhar denso, como se soubessem o que estava prestes a acontecer. Helena hesitou por um segundo, mas seus pés se moveram sozinhos. Atravessaram corredores gelados, escadas que rangiam com a umidade, passagens onde o ar parecia mais pesado. Chiron não falou durante todo o trajeto. Apenas caminhava com passos longos, rígidos, como um homem arrastado por um destino que havia jurado enterrar. Finalmente, chegaram a uma sala fechada por uma porta de carvalho enegrecido. Chiron a empurrou com força. O som da dobradiça enferrujada rompeu o silêncio. Dentro, o ar era denso, impregnado de poeira e de um aroma rançoso de velas apagadas. As janelas estavam cobertas, e apenas algumas frestas deixavam entrar a luz cinzenta do exterior. Helena deu um passo e se deteve de súbito. As paredes estavam cobertas de tapeçarias antigas, e no centro, uma mesa partida ao meio, manchada com o que parecia ser um derramamento antigo e escuro. Chiron não a olhava. Seus olhos estavam cravados naquele móvel. Foi aqui, disse num murmúrio rouco. Aqui eu os perdi. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. A quem? Ele fechou os olhos por um instante, como se reunir forças para pronunciá-lo fosse pior que revivê-lo. A meu pai e a minha mãe. O eco dessas palavras encheu a sala. Não era apenas uma lembrança, era um peso que permanecera oculto por anos. Virou-se lentamente para Helena. Seu rosto, marcado por cicatrizes de guerra, parecia mais humano, mais quebrado do que nunca. Dizem que os mataram numa emboscada fora destas muralhas. Não é verdade. Sua voz se quebrou apenas. Morreram aqui dentro, traídos por alguém do próprio sangue. E eu estava lá. Helena o olhou, incapaz de falar. Sua respiração se entrecortava. O guerreiro mais temido dos reinos tremia diante dela. Chiron continuou, com voz cada vez mais grave. Eu tinha apenas 14 anos. Não pude impedir. Não pude salvá-los. Só me lembro do sangue nesta mesa, dos gritos de minha mãe e de como meu pai me disse para correr. E desde então, a única coisa que escuto todas as noites é o eco dessa palavra. Corra. O silêncio tornou-se insuportável. Helena deu um passo em sua direção. Chiron. Ele ergueu a mão, detendo-a. Não, não busque compaixão. Não há redenção nesta lembrança. Seus olhos brilhavam como aço molhado.
Aquele dia entendi que o amor é um luxo, que a ternura é uma armadilha, e que, para sobreviver, devia me tornar aquilo que todos temiam. Helena respirou fundo. Sua voz era suave, mas firme. E se não fosse assim? E se seu silêncio é o que o mantém prisioneiro, não o que o protege? Chiron desviou o olhar. Caminhou até a janela, abriu-a de golpe e deixou que o ar frio irrompesse na sala. Não fale como se me conhecesse, murmurou. Porque se me conhecesse de verdade, fugiria como todos os outros. Helena o observou com uma mistura de medo e compaixão, e nesse instante compreendeu. Chiron não era um monstro. Era um homem moldado pela perda, endurecido pela traição e escravo de uma lembrança que não o deixava respirar. Um trovão distante retumbou no céu. A janela estremeceu com o vento, e nesse instante, Helena soube que havia tocado o núcleo de um segredo que podia mudar tudo. A chuva caía com uma insistência que parecia interminável. As gotas batiam contra as pedras do pátio interior, como se cada uma quisesse quebrar o silêncio que reinava na fortaleza. Helena não conseguia afastar de sua mente a confissão de Chiron, o sangue de seus pais derramado na mesma sala em que estivera de pé algumas horas antes. O peso dessa imagem a seguia como uma sombra. Nessa noite, enquanto o resto do castelo dormia, Helena caminhava sozinha pelos corredores. O som de seus passos era abafado pelo murmúrio da tempestade. Deteve-se diante da grande janela da ala norte, onde a água escorria pelo vidro como se fossem lágrimas intermináveis. Fechou os olhos. Sua respiração tremia. Quem podia carregar uma lembrança assim e não se quebrar? De repente, ouviu um movimento atrás dela, o rangido de uma bota na madeira velha. Virou-se e o viu. Chiron estava de pé a alguns passos, sem armadura, com uma simples túnica escura que deixava entrever um corpo marcado por cicatrizes que pareciam mapas de batalhas passadas. Não disse uma palavra. Apenas a observou. Seus olhos cinzentos refletiam a luz dos relâmpagos, frios e vulneráveis ao mesmo tempo. Helena sustentou seu olhar. Você não pode carregar esse silêncio para sempre, disse com voz baixa, mas firme. Ele está te consumindo. Ele não respondeu. Caminhou até ficar diante da janela, ao lado dela. O som da chuva tornou-se um pano de fundo entre ambos. Por um instante, pareceu que o mundo exterior havia desaparecido. Chiron apoiou uma mão sobre a pedra do parapeito. Seus dedos estavam tensos, como se ainda segurassem a lembrança de uma espada. Você não entende, murmurou. O silêncio é a única coisa que me mantém vivo. Se eu falar demais, tudo o mais desmorona. Helena virou-se apenas um pouco para ele. Não o tocou, não se aproximou mais do que o necessário. E o que acontece se você já está desmoronado? Perguntou suavemente. Um relâmpago iluminou seu rosto. Chiron a olhou. Foi apenas um segundo, mas nesse olhar não havia dureza. Havia um tremor, algo que carregava há anos escondido. Ele desviou o olhar em seguida, como se a proximidade o queimasse. Deu um passo para trás, respirou fundo e fechou os olhos. Volte aos seus aposentos, Helena, ordenou, embora sua voz carecesse da firmeza habitual. Ela não se moveu. Não irei. Não desta vez. Um silêncio espesso caiu entre ambos. Chiron a olhou com um lampejo de fúria impotente, como um homem encurralado não por inimigos, mas pela única pessoa capaz de ver além de sua máscara. Então, ocorreu algo inesperado. A tempestade bateu com mais força na janela, e Helena, sem pensar, estendeu sua mão até a dele. Foi um gesto simples, apenas um toque, mas suficiente para quebrar o muro invisível. Seus dedos tocaram os de Chiron. Ele se tensionou de imediato, como se o contato o tivesse atravessado com uma espada, mas não afastou a mão. O silêncio mudou de tom. Já não era o da repressão, era o de uma confissão sem palavras. Chiron fechou os olhos, deixando que a mão dela permanecesse sobre a sua por alguns segundos eternos. Depois, lentamente, a retirou. Você não sabe no que está se metendo, sussurrou, com uma voz que mais parecia súplica do que advertência. Helena o observou com firmeza. Eu sei. E mesmo assim, estou aqui. Ele se virou para ela. Seus olhos, pela primeira vez,
não eram os do guerreiro temido por todos. Eram os de um homem preso entre o dever e o desejo de ser visto. O trovão retumbou com força, como se quisesse selar o instante. E nesse momento, Helena compreendeu que havia conseguido o impossível: abrir uma fenda no coração do homem mais temido de Breckenridge. Mas o que ela não sabia é que cada fenda trazia consigo um risco. Se alguém mais notasse, esse mesmo gesto poderia se tornar a rachadura que derrubaria tudo. A tempestade havia cedido, mas o ar seguia carregado, como se o eco da chuva ainda vibrasse nas pedras. O amanhecer trouxe consigo um silêncio diferente. Não era o da calma, mas o de um castelo que observava demais. Helena notou assim que saiu de seu quarto. Os corredores, antes indiferentes à sua presença, agora pareciam cheios de olhos invisíveis. As criadas murmuravam entre si assim que a viam passar, os soldados a olhavam com respeito forçado, e os conselheiros torciam os lábios como se soubessem algo que ela ainda não havia dito em voz alta. A semente do rumor havia brotado. No grande salão, durante a refeição da manhã, a tensão se sentia em cada gesto. Chiron sentou-se em seu lugar habitual, imponente, com o rosto sério e os ombros rígidos. Helena tomou assento alguns lugares mais adiante, mas todos perceberam o detalhe. Seus olhares se cruzaram, ainda que por um segundo longo demais. Um segundo que não passou despercebido. Lord Magnus, um dos conselheiros mais veteranos, pigarreou com força, como para devolver a atenção aos pratos. Lady Serilda, com as mãos cheias de anéis, sorriu de lado com ironia. Ninguém disse nada, mas o silêncio era tão pesado que podia ser cortado com uma faca. Helena tentou disfarçar. Pegou um pedaço de pão, partiu-o em dois, levou-o aos lábios. Mas o sabor era de cinzas. Cada movimento seu parecia medido, vigiado. Até o simples ato de beber água parecia uma provocação. Chiron, por sua vez, mantinha o semblante de sempre. No entanto, em sua mandíbula apertada, na forma como seus dedos batiam levemente na mesa, Helena reconhecia o mesmo que sentia: o peso de saber-se expostos. Ao terminar, levantou-se primeiro. Ninguém se atreveu a detê-lo. Sua sombra atravessou a sala e desapareceu pelo corredor principal. Helena respirou fundo, mas antes de segui-lo, uma voz a deteve. Minha senhora. Era Serilda. Seu sorriso era doce, mas seus olhos eram punhais. Dizem que os lobos também sabem amar. É verdade? Helena sentiu o sangue pulsar em suas têmporas. Não respondeu. Caminhou firme, com a cabeça erguida, mas sabia que as palavras haviam ficado semeadas. Nessa tarde, enquanto percorria o pátio, os cochichos cresceram. Uma criada deixou cair uma jarra de água ao vê-la, como se sua presença a tivesse desarmado. 2 soldados baixaram os olhos imediatamente. Era evidente. O castelo havia começado a tecer sua própria versão da história. E embora não houvesse provas, não eram necessárias. Bastavam os olhares, as pausas, os gestos que duravam mais do que o permitido. Ao cair da noite, Helena entrou na biblioteca em busca de refúgio. O cheiro de pergaminho velho e madeira úmida lhe oferecia certa calma, mas não estava sozinha. Chiron estava ali, de pé junto a uma mesa coberta de mapas. A luz das velas desenhava sombras em seu rosto. Ele a olhou assim que entrou. Já sabem, disse sem rodeios. Helena se tensionou. O que sabem? Ele caminhou devagar até ela. Sua voz era baixa, contida. O suficiente para te destruir. Um silêncio caiu entre ambos. Helena sustentou-lhe o olhar, embora por dentro seu coração batesse com fúria. E você? Perguntou finalmente. Também podem te destruir com o que sabem? Chiron se deteve diante dela. Sua respiração era pesada, seus olhos cinzentos mais turvos do que nunca. Eu já estou destruído. O único que resta perder é você. A confissão ficou suspensa no ar, tão perigosa quanto uma lâmina desembainhada. Helena deu um passo em sua direção. Não o tocou, não o beijou, não o abraçou. Mas sua proximidade foi suficiente para que o silêncio queimasse. Então, a porta se abriu de repente. Lord Magnus entrou com um gesto frio fingindo surpresa. Ah! Murmurou,
inclinando levemente a cabeça. Não queria interromper. A tensão foi insuportável. Chiron não se moveu, mas seu olhar se tornou gelo. Helena, em contrapartida, afastou-se um passo, como se esse movimento pudesse apagar o óbvio. Magnus sorriu com a calma venenosa de quem já viu demais. O castelo fala, meu senhor, e quando o castelo fala, a cidade escuta. Inclinou-se levemente e saiu. O estrondo da porta ecoou como uma martelada. Helena sentiu um nó na garganta. Sabia que, a partir desse instante, não havia mais volta. O rumor havia deixado de ser sussurro para se transformar em sentença. O rumor havia deixado de ser um murmúrio. Agora era um rio que corria por todos os corredores, inundando cada canto do castelo e escapando além de seus muros. As tabernas da cidade o repetiam em voz baixa. A esposa entregue como oferenda ao guerreiro não teme seu silêncio. Dizem que o olha como nenhuma mulher jamais ousou. Helena o percebia a cada passo. Ao caminhar pelo pátio, as criadas paravam de falar de repente, como se escondessem segredos atrás dos lábios. Os soldados disfarçavam reverências forçadas, mas seus olhos eram inquisidores, como se esperassem vê-la tropeçar para confirmar tudo. O ponto de ruptura chegou durante o banquete de inverno. O grande salão estava decorado com tapeçarias escuras, tochas acesas e longas mesas repletas de carnes, pães e vinho especiado. Os nobres das províncias vizinhas haviam chegado para oferecer tributo, e o ar estava denso de perfumes, risadas estridentes e o tilintar de taças. Helena entrou acompanhada de duas damas jovens. Vestia um vestido simples, azul profundo, com um broche prateado no ombro. Não buscava deslumbrar, mas ainda assim os olhares se cravaram nela como facas. Na mesa principal, Chiron já a esperava. Não usava armadura, mas um manto negro com bordas de aço, que o fazia parecer ainda mais imponente. Seu rosto era inexpressivo, mas Helena conhecia cada gesto dele. A forma como apertava os lábios, o leve tremor na mandíbula, a maneira como evitava olhar diretamente para os conselheiros. O banquete começou entre brindes e música de alaúde, mas o que parecia uma celebração logo se converteu em um campo de provas. Lord Magnus, com sua voz profunda e carregada de sarcasmo, ergueu sua taça. «Brindemos», disse, «pela pureza do dever. Que cada um sempre se lembre qual é o seu lugar no tabuleiro». As risadas de alguns nobres explodiram como um coro de hienas. Helena sentiu como o vinho em sua taça queimava sua garganta. Sabia perfeitamente a que ele se referia. A ela, ao vínculo que começava a ser impossível de disfarçar. Lady Serilda, com um leque de penas negras nas mãos, inclinou-se para os convidados e comentou alto o suficiente para que todos ouvissem. Alguns lugares se confundem, e o que deveria ser obediência se transforma em desafio. Uma gargalhada ressoou. A mesa estremeceu com o golpe de mãos sobre a madeira. Helena baixou os olhos para o prato, mas suas mãos tremiam. A faca raspava contra a cerâmica com um som seco, insuportável. E então aconteceu o inevitável. Serilda, com gesto teatral, deixou cair uma taça bem diante dela. O vinho vermelho se derramou como sangue sobre a mesa, manchando as toalhas brancas. «Oh!» disse com fingida surpresa. «Que descuido! Poderíeis limpar, minha senhora. Com certeza sabeis fazê-lo melhor do que ninguém». O silêncio foi brutal. Os olhos de todos se cravaram em Helena. A ofensa não estava na taça, mas na insinuação. Reduzi-la ao que havia sido antes daquele casamento forçado. Helena respirou fundo. Sentiu como a humilhação lhe ardia nas faces, como o peso do salão inteiro se desmoronava sobre ela. Ia se levantar. Faria isso. Se inclinaria para limpar a mancha. E então o rumor se converteria em verdade indiscutível, que não era mais que uma escrava disfarçada de esposa. Mas antes que pudesse se mover, uma mão golpeou a mesa. Chiron. O estrondo retumbou como um trovão. Todos se calaram de imediato. O guerreiro se levantou, alto, imponente, seus olhos de aço fixos em Serilda. «Ela não limpa», disse sua voz grave, ressoando em cada canto do salão. «Ela se senta». Um murmúrio percorreu a sala. Ninguém respirava.
Helena o olhou, com o coração descompassado. O gesto não era apenas defesa, era uma declaração. E ele o havia feito diante de todos, nobres, conselheiros, convidados. Serilda sorriu como a calma cruel de quem ainda se sente no controle. Então, murmurou com doçura venenosa. É verdade. Chiron não respondeu. Voltou a se sentar, mas suas mãos permaneciam tensas sobre a mesa, como garras prontas para rasgar. Helena, em silêncio, manteve a cabeça erguida. Não limpou a taça. Não desviou o olhar. Mas soube que naquela noite o que havia sido rumor agora era sentença pública. Quando o banquete terminou, o castelo inteiro já tinha uma nova certeza. O guerreiro mais temido não só havia aceitado a companhia da mulher que lhe fora imposta, mas a defendia como se nela houvesse algo que ninguém mais podia ver. E nesse gesto, havia aberto a porta para um escândalo que não poderia ser detido. O banquete havia terminado, mas as paredes do castelo não descansavam. O rumor se deslizou como fumaça pelos corredores. A esposa do guerreiro já não teme inclinar a cabeça. Ele a defende em público. Ele rompe a ordem de sempre. Naquela madrugada, enquanto as tochas se consumiam e os músicos guardavam seus instrumentos, Helena regressou a seus aposentos com passo firme. Mas dentro dela, a tensão a transbordava. Cada olhar que havia sentido no banquete, cada sussurro, cada sorriso torto dos nobres, havia ficado tatuado em sua memória. Chiron não disse palavra ao acompanhá-la. Caminhava alguns passos atrás, suas botas ressoando como tambores de guerra contra o mármore. Ao chegar, empurrou a porta com força e entrou atrás dela. O silêncio era denso. Helena voltou-se para ele, esperando repreensões, advertências. Mas o que encontrou foi seu olhar, fixo, intenso, carregado de algo que não soube nomear. Por que o fizeste? Sussurrou ela, a voz mais trêmula do que queria admitir. Chiron respirou fundo. Caminhou até a janela, afastou as cortinas e deixou que o ar gelado entrasse. Seus ombros tensos pareciam sustentar o peso de um exército invisível. Porque ninguém tem direito de te humilhar, nem mesmo sob este teto. Helena olhou em silêncio. Não havia ternura em seu tom, mas sim uma determinação feroz, como se tivesse assinado um juramento invisível diante de todo o reino. No dia seguinte, o castelo despertou com um ar diferente. Ninguém ria, ninguém murmurava em voz alta. Havia calma demais, e essa calma era um presságio. E chegou o golpe. A rainha viúva, mãe do rei falecido, exigiu que Helena comparecesse diante da corte. O chamado não era um convite, era uma ordem. A sala do trono foi preparada com solenidade, tapeçarias bordadas, tochas acesas, os conselheiros sentados em semicírculo como juízes implacáveis. Helena entrou com a fronte erguida, mas cada passo se sentia como caminhar sobre espinhos. Chiron estava ali, de pé a um lado, suas mãos entrelaçadas atrás das costas. Seus olhos não se afastavam dela. A rainha falou com voz firme, carregada de veneno disfarçado de cortesia. Senhora Helena, as murmurações chegaram longe demais. Se sois digna deste lugar, não será eu quem o diga, mas vossas ações. O conselheiro Magnus levantou um pergaminho. Sua voz grave ressoou em toda a sala. A corte exige uma prova de obediência, uma tarefa que toda esposa deve conhecer, demonstrar vossa submissão em público. Helena sentiu o golpe no peito. Não precisava que explicassem o que significava. Queriam vê-la se dobrar. Queriam que todos os olhos fossem testemunhas de sua humilhação. Um servo adiantou-se com uma vasilha de bronze cheia de água. Colocou-a diante dela, junto a um pano branco. Lave os pés da rainha, ordenou Magnus, para que o reino se lembre de que sabeis qual é o vosso lugar. O salão ficou em um silêncio insuportável. Helena baixou o olhar para a vasilha. A água refletia seu rosto como um espelho quebrado. Sentia o coração martelando em seu peito. Não se moveu. A rainha semicerrou os olhos. Acaso desobedecereis à corte? Nesse instante, Helena ergueu a cabeça. Seu olhar percorreu o salão, detendo-se em cada nobre, em cada conselheiro, em cada servo que continha a respiração. E então disse com voz clara: o dever de uma esposa não é humilhar-se, é sustentar seu lar com dignidade.
Um murmúrio estourou como uma tormenta. Alguns nobres se levantaram de súbito, indignados. Outros taparam a boca em assombro. Magnus golpeou o chão com seu bastão. Inaceitável. Mas antes que pudesse acrescentar uma palavra, Chiron avançou. Sua sombra cobriu Helena. Sua voz, grave, se impôs como um trovão. Ela não se ajoelha diante de ninguém. O eco dessas palavras retumbou em cada canto do salão. Por um instante, ninguém respirou. Ninguém ousou responder. A rainha levantou-se com calma, fechou seu leque com um estalo seco e disse em voz baixa, gelada: "Então que assim seja. Que todos saibam que neste reino, o guerreiro mais temido protege não só com a espada, mas com o coração." O julgamento havia terminado, mas a sentença estava clara. A partir daquele dia, já não haveria paz. O vínculo entre Helena e Chiron já não era um rumor. Era uma verdade pública, impossível de ocultar. O eco da rebelião de Helena ainda flutuava nos muros do castelo. Sua recusa em ajoelhar-se havia sido mais que um gesto. Havia sido um desafio aberto à corte. E Chiron, ao protegê-la diante de todos, havia selado com suas palavras um destino do qual já não havia retorno. Nessa noite, a tensão era insuportável. As tochas crepitavam nos corredores, como se ardessem com mais fúria do que o normal. Os criados caminhavam em silêncio, baixando o olhar, enquanto os nobres discutiam a portas fechadas sobre como deter o que acabava de ocorrer. No meio de tudo, Helena permanecia em seus aposentos, com as costas eretas e o coração batendo como um tambor de guerra. Havia sentido medo ao falar, mas também uma força que jamais experimentara antes. Já não era a jovem obrigada a casar-se, já não era a mulher invisível. Havia descoberto sua voz, e com ela havia desencadeado uma tormenta. Chiron entrou sem anunciar-se. Fechou a porta com um golpe seco. Sua capa estava úmida pela névoa da noite, e seus olhos, escuros como tormenta, cravaram-se nos dela. "Não devias tê-lo feito", disse com voz grave, mas sem dureza. Helena sustentou-lhe o olhar. "Preferias que eu me humilhasse? Que eu me quebrasse diante de todos?" Chiron aproximou-se devagar. Seus passos eram lentos, pesados, como se cada um arrastasse anos de silêncio. Quando esteve diante dela, falou mais baixo. "Preferia que sobrevivesses." Helena deu um passo à frente, tão perto que pôde sentir o calor de sua respiração. "Sobreviver não é o mesmo que viver, Chiron. E tu sabes disso melhor que ninguém." Ele fechou os olhos por um instante, como se essas palavras lhe atravessassem o peito. Quando os abriu, sua voz quebrou-se apenas. "Acreditei que meu destino era carregar cicatrizes e obediência. Acreditei que era apenas uma arma para proteger os outros. Mas tu fizeste algo que nem todas as batalhas conseguiram." Helena inclinou a cabeça. "E o que fiz?" Ele a olhou como se buscasse as palavras corretas em um idioma que não conhecia. "Devolveste-me um coração que já não lembrava que tinha." O silêncio entre eles foi mais intenso que qualquer grito. Lá fora, o vento batia contra os vitrais, mas dentro daquele quarto, tudo se reduzia a um só batimento. Helena estendeu a mão, trêmula, e a apoiou sobre o peito dele. Sentiu o golpe firme de seu coração sob a pele endurecida por anos de ferro e batalhas. "Então faz um juramento", disse ela num sussurro. "Não diante da corte, nem diante dos deuses, nem diante da rainha. Faz diante de mim." Chiron tomou sua mão entre as dele, com uma delicadeza que desmentia toda a sua fama. "Juro que, enquanto respirar, não serás uma sombra neste castelo. Não serás um símbolo de obediência, nem um rumor de corredores. Serás minha escolha, minha verdade." Helena fechou os olhos, com lágrimas que não eram de medo, mas de certeza. "E eu juro que, ainda que o mundo me odeie, não me afastarei do teu lado. Prefiro carregar teu silêncio e tuas sombras, do que viver uma vida na qual não existas." Não houve beijo imediato, não houve urgência. Apenas o roçar de suas testas, suas respirações misturadas, o tremor de duas almas que, por fim, se reconheciam em meio ao perigo. Na manhã seguinte, os rumores já eram gritos. Os nobres exigiam um castigo. Os conselheiros falavam de destituição, de desonra, de conspirações.
Mas no grande salão, quando Helena apareceu de mãos dadas com Chiron, algo mudou. Não havia medo em seus passos. Não havia vergonha em seus olhares. Havia uma força serena, um laço visível que nenhum decreto podia romper. Os soldados inclinaram a cabeça, não diante do título, mas diante da dignidade. Os servos, em silêncio, sorriram apenas. E o povo, ao saber, não falou de desobediência, mas de coragem, porque não todos os dias se via o guerreiro mais temido caminhar ao lado de uma mulher que havia desafiado um reino inteiro sem baixar a fronte. E assim, o que havia nascido como um casamento imposto se converteu em um juramento de amor impossível de silenciar. Se esta história chegou ao mais profundo de ti, deixa-nos um gostei. Escreve nos comentários a palavra renascimento para mostrar que acompanhaste esta jornada até o final. Compartilha com alguém que acredita em segundas oportunidades e inscreve-te no canal para mais histórias que tocam a alma e deixam marca.